Vamos lá, pessoal, vamos continuar da onde a gente parou no projeto. No último vídeo a gente fez o criar movimentação, né? A gente salvou coisas no banco. Hoje a gente vai listar. Eu criei algumas outros registros no banco. Hoje a gente vai listar esses registros. Vamos lá primeiro na nossa interface. Vamos criar a assinatura do método, né? Que a gente vai fazer o endpoint de listagem. Então a gente vai chamar uma task do tipo list do tipo response model para chamar vários response model, né, uma lista de respostas padrões, né? Lembra, o response model é uma lista, ela vai entregar uma resposta padrão. A gente pede alguma coisa e ela vai trazer de forma padronizada. E nesse caso a gente quer uma lista. E ela vai trazer do caixa model, né, que é o nosso caixa model. Então a lista de caixa de movimentações, tá? Aí eu vou colocar aqui, vou fechar, né? E vou chamar de movimentações, né? Porque ela vai listar todas. Movimentações, abre e fecha parênteses, não precisa de argumento. E é isso. Fechei aqui, dei um save. Vamos aqui no nosso caixa service, vamos implementar esse método, implementar a interface. Aqui a gente já tem uma task de uma lista, né? Uma lista do tipo response model. Vamos fazer a mesma coisa lá. Vamos copiar essa parte aqui, instanciar um objeto, né? Vamos chamar ele de resposta. Deixa eu tirar esse aqui. Vamos chamar ele de resposta igual a new list resposta, que ele já, né? Eu já deixo. Quando você coloca aqui resposta igual e dá um new, ele já vai aparecer aqui na listinha para você selecionar e não precisa digitar tudo de novo. Só vai faltar os parênteses e a vírgula, né? O ponto e vírgula, tá bom? Vamos colocar aqui do tipo async, né? Tem um método assíncrono. Vamos chamar o nosso try catch, né? Dá um try, dá tab, ele já vai aparecer pra gente. Aqui no resposta, a gente vai dar no catch, a gente vai dar um resposta, ponto, mensagem. Já achei o erro aqui, ó. Na verdade, o método, a gente tem que colocar um response model. Esse list aqui, ó, ele vai aqui, ó. Tá? Por quê? Porque ele é uma lista de response model, né? Então a gente inverteu aqui as coisas. Então é a lista de caixa model, né? Não a lista de response model. Eu não quero um monte de classe padrão. Eu quero um monte, né? O que tiver lá dentro, a quantidade que tiver lá dentro de movimentações do caixa, né? Tá? Então vamos arrumar aqui. Aqui a gente tem que trocar também onde está a posição. E aqui também. Trocar esse list para cá. Tirar aqui, ó. Beleza. Vamos ver onde que tá errado aqui. Aqui, ó. Não tirei aqui. Então é um response model do tipo lista de caixa model, tá? Que eu já dou um EX. Vamos lá. Resposta, ponto. Mensagem, tá vendo? Ele nem aparecia porque tava dando erro, porque eu tava pedindo uma lista de response model, não uma lista de caixa model, né? Não a lista do banco que eu quero, não a lista da tabela que eu quero, tá bom? Então, resposta, ponto, mensagem, igual a, vamos colocar, na verdade é o EX, né? Ponto, message, que aí ele já mostra o que aconteceu, se foi o erro da nossa exceção, né? O erro que estourou na exceção. E aqui o resposta, ponto, status, igual a false, porque deu erro, né? Beleza. A gente já tem aqui nosso try. Agora, vamos colocar uma variável aqui, ó, vamos criar uma variável. Quando você digitar var, quer dizer que você quer uma variável genérica, tá? Então, é uma variável que não tem tipo. O que vai passar o tipo é o que tiver dentro da igualdade, né? O que a gente está colocando dentro dela. Isso também tem no Python. Só que no Python a gente não especifica, né? Não precisa colocar nem var. Então, tá bom. A gente coloca aqui var movimentações, recebendo o nosso context, ponto, caixa, né? Ponto toList. Eu vou colocar toList async, porque a gente vai entrar dentro do banco, né? Na verdade eu tinha que colocar aqui, ó, depois do igual, o await. Lembra que o await é para esperar, né? Vamos com calma. Criei uma variável, depois eu coloquei dentro dessa variável o await para esperar, e aí ela vai chamar o contexto, né, do nosso banco de dados, vai entrar na nossa tabela caixa e vai fazer uma lista de forma assíncrona, né? Vai esperar e vai fazer a lista. Se a gente não colocar o await, não seria toList assim, seria só toList. Mas como é para esperar a listagem do nosso banco de dados, se tiver muitos dados lá dentro, então a gente coloca o await, tá bom? Aí, para a gente ter uma verificação e caso não tenha nada no banco,
ele dá uma mensagem pra gente, a gente vai fazer um if com os parênteses e eu vou colocar aqui, movimentações, né, ponto count, para ele contar o que tem dentro. Opa, ele pegou as movimentações lá do... eu não posso chamar isso aqui de movimentações, vou chamar de movimentações... É porque o nosso método já está como movimentações. Aqui está errado, eu coloquei movimentações. Então eu vou colocar entradas e saídas. Entradas, vai ficar um pouco grande, mas tudo bem. Entradas e saídas. Vou colocar saídas aqui, beleza. Aí ele já vai saber. Aí eu coloco aqui, ó, if ponto count, que ele vai contar o que tiver dentro do banco. Se for 0, aí eu dou entre colchetes aqui, vou colocar a mensagem, resposta, né? Nossa resposta padrão, ponto mensagem, e recebendo nenhum registro encontrado. Beleza. E o status, resposta.status, vai ser falso. E a gente, por mais que foi no banco, né, não retornou o que a gente precisava. E aí, beleza. Se der tudo certo, a gente vai colocar aqui nos dados, resposta.dados, vai receber a nossa variável lá em cima de entrada e saída. E a resposta.mensagem vai receber todos os registros foram listados. Beleza. E aí eu vou retornar aqui embaixo, dar um return, resposta. Beleza, aqui já está pronto aqui, ó. Já tem nossa... vamos lá, vamos recapitular aqui só para entender o que está acontecendo. Aqui é a nossa assinatura, né? Já que a gente puxa o nosso método de movimentações para listar todas as movimentações do banco. Aqui é a nosso objeto, né? Que a gente instanciou da classe response model lá né? A gente tem o response model. A gente, dentro desse response model, a gente quer uma lista com todos os registros que tiver lá no nosso caixa model, na nossa tabela do banco, né? Aqui no try eu coloquei uma variável, né? Essa variável aqui, ela vai entrar no banco, né? Vai esperar primeiro um await, vai entrar no banco. Quando ele entrar no banco, vai ver a tabela caixa e vai fazer uma lista assíncrona para a gente. Se essa lista não tiver, se tiver dados, né? Se não tiver nada, tiver zerada, né? Entradas e saídas.count estiver zerada, ela vai dar essa mensagem para a gente. Nenhum registro encontrado e o status falso. Se tiver dados, ela já vai pular para cá, ela nem vai fazer essa parte aqui, ela já vai vir aqui, tá? Aí ela vai dar os dados, vai puxar, né? Os dados já vai estar armazenado aí entradas e saídas, e aqui em mensagem todos os registros foram listados. Aqui embaixo é o catch, se der algum erro vai entrar aqui e já vai estourar a mensagem da exceção. E o status vai ser falso porque, né, não teve sucesso e vai retornar a resposta, beleza? Aqui está pronto, vamos fazer o nosso controller. Aqui no nosso controller a gente vai colocar o nosso verbo agora dentro de chaves. Vai ser o HTTP cat. Ele quando você vai trabalhando, né, na verdade ele já vai, o Visual Studio ele já vai autocompletando, né, os verbos básicos. Então, ele já deu o HTTP GET, a gente vai fazer um public async do tipo task é uma tarefa, do tipo iActionResult, e aqui a gente vai colocar movimentações. Recebendo nada, vai colocar entre colchetes, e aí aqui a gente vai receber o que? Um return, ok, né? Dentro desse ok, a gente vai esperar, dar um await, vai entrar na nossa caixa service, ponto, movimentações, né? Porque é o método que a gente colocou agora, e vai abrir e fechar parênteses, e tá pronto o nosso endpoint. Vamos testar ele, vamos salvar aqui, já vamos testar ele, para ver se não vai dar nenhum errinho, para a gente fazer os próximos endpoints. Olha lá, pessoal. Aqui já está o nosso endpoint de post, né, que é para criar, né, salvar no banco, e o get, que é para puxar coisas do banco, né, pegar coisas do banco. Vamos dar um tryout e vamos ver se vai funcionar, se não vai dar nenhum erro aqui no banco. Ah lá, deu tudo certo, deu status 200, né, e tá aqui, ó, o ID 1, entrada, cantina, a data de hoje, todos os que eu coloquei agora, né, que eu fiz hoje, esses endpoints. Aqui está embaixo a mensagem, todos os registros foram listados e o status foi true, tá? Então esse endpoint está funcionando. Vamos para o próximo, vamos fazer o de atualizar. Deixa eu fechar aqui para ele já parar a aplicação. Vamos aqui na nossa interface. Na nossa interface a gente só vai precisar fazer uma task, né, a assinatura do método. Vamos fazer aqui um response model. Só quero, agora a gente não vai chamar uma lista, né? Só quero o response model e do tipo caixa model.
que ele só vai trazer só o que atualizar. Bom, atualizar registro. Vou colocar aqui. Atualizar registro. E aqui a gente vai precisar do caixa model, tá? Porque, opa, aqui a caixa model. Vou colocar movimentação também, porque a gente vai fazer o update passando o ID, né? Porque a gente precisa do ID para ver qual é o registro que a gente quer atualizar. Tá? Aí vamos implementar aqui no nosso caixa service, né? Porque toda a interface é um contrato, tudo que tiver na interface a gente vai precisar implementar no serviço, né? Na classe que vai ter a lógica. Implementar a interface, ela já manda aqui pra gente e a gente vai fazer o de sempre, né? É bom repetir porque isso aí memoriza e se ficar copiando o método, pode ser que você esqueça alguma coisa, né? Às vezes a gente está puxando uma lista e aí era só um response model, só um registro, não era uma lista que a gente queria, e aí vai dar erro, tá? Então vamos lá, vamos copiar essa parte aqui, vamos fazer a nossa variável de resposta igual a new, olha lá, ele já vai preencher para a gente dá um tab e ele já termina o código, tá? Então, response model, vamos fazer um try, tab ele já termina pra gente, aqui a gente coloca um EX, né, que é de exceção, aqui a gente apaga essa parte, coloca a resposta, ponto, mensagem, do tipo EX, né, recebendo EX, ponto, mensagem, e se estourar a exceção, e a resposta, ponto, status, recebendo false, porque não deu certo. Né? Agora vamos lá, a gente vai primeiro achar a nossa movimentação, né? O nosso registro. Então eu vou colocar uma variável chamada registro, né? Variável chamada registro, recebendo um await, underline context, né? Para a gente chamar o nosso contexto, ponto caixa, que é a nossa caixa, ponto first of default async. E aí nesse first of default async é o comando que a gente vai procurar. Então é o primeiro ou o default, né? O primeiro ou o padrão, né? Só que de forma assíncrona, porque a gente colocou o await ali. Então eu vou colocar aqui R de registro, recebendo uma arrow function, e a essa R ponto id for igual, sinal de igual, né? Para a gente mostrar a igualdade, a gente tem que usar dois iguais, né? Igual. Ao movimentação eu vou puxar daqui, ó. É o que a gente está puxando. Quando a gente for digitar lá no Swagger, a gente vai digitar o ID que a gente quer lá, o ID que a gente quer fazer a alteração. Então esse ID tem que ser igual, tá? Então tem que estar igual, senão vai dar erro. Tá? Então tá bom, se a gente tiver o ID aqui, tá? A gente vai colocar uma movimentação ponto ID. Aí a gente puxou do banco. Se tiver igual o ID do banco, esse aqui vamos colocar aqui registro banco, né? Colocar registro BD, que é o registro banco. Se registro banco, deixa eu colocar aqui, registro BD, tá? Registro banco, se registro banco for igual ao movimentação ID que eu coloquei lá para atualizar, lá no Swagger, se eles forem iguais, eu vou conseguir fazer alguma coisa, tá? Então, a gente vai até colocar um if aqui, ó. Se registro for igual a null, né? Igual a nulo, não achou nada, a gente vai colocar aqui, ó. Resposta, ponto, mensagem, igual nenhum registro encontrado com esse ID. Ou dá até para fazer assim, ó. Com ID, a gente pode colocar aqui um sinal de um cifrão para a gente interpolar. A gente consegue colocar o próprio dado ali na hora da mensagem. Então aí eu coloco registro, movimentação, né? Movimentação, porque é o ID que eu quero mudar a movimentação, ponto ID. Aí ele vai fazer para mim a interpolação. O ID que eu coloquei lá, ele vai dar o erro, né? Ele vai mostrar, não tem nenhum registro encontrado com o ID dessa movimentação, tá? E o status eu vou colocar false, né? Resposta, ponto, status igual a false. E aí a gente retorna a resposta. Beleza. Aqui tá ok. Agora, se tudo ocorrer bem, a gente vai colocar aqui registro, ponto, descrição, recebendo movimentação, ponto, descrição. E o registro, ponto, data, a gente vai colocar aqui datetime, ponto, now.
né? Porque é a movimentação, teve alteração, né? E aí, como teve alteração, a gente já coloca a data da alteração, né? Mas aí depende muito da lógica do negócio, né? A regra de negócio. Vamos lá, registro, ponto, foi a descrição, a data, falta o valor, né? Valor igual movimentação, valor. Eu acredito que é só isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso modelo. Valor, tipo, descrição e data. Faltou o tipo. Registro, ponto tipo, se a gente for mudar o tipo também, e movimentação tipo. Tá? Aqui já está ok. A gente vai colocar aqui resposta, ponto, dados, vai ser igual registro, que o registro já está atualizado, né, que a gente atualizou em cima, vai entrar no nosso contexto, a gente vai entrar aqui no banco, tá? Context.update, passando nosso registro, a gente vai dar um await, vai entrar no nosso context de novo, lembra? Tudo que a gente atualizar ou dar um registro, a gente tem que dar um save change assim, tá? Porque é como se a gente estivesse dando um commit, atualizando o banco em si. Tá? Mesmo se eu desse só o update ali, o banco não ia ser atualizado. E aí eu dou um context.savechangesAsync. Aí aqui ele pegou o registro que a gente fez a atualização aqui em cima, né? Com todos os dados que a gente queria e fez o save e fez a atualização do banco. Tá? Vamos ver aqui, vamos retornar a mensagem, mas primeiro eu vou colocar uma resposta.mensagem, dados atualizados. Resposta.mensagem, recebendo, vou colocar uma interpolação aqui para a gente colocar o ID. Registro com o ID de número. Aí aqui a gente já pode colocar o do registro em si, né? Da variável de registro, em vez de colocar movimentação, porque o ID vai ser o mesmo até quando chegar aqui, né? A gente coloca registro.id, beleza. Salvo com sucesso, atualizado, né? Atualizado com sucesso, beleza. Aí aqui já tá tudo ok, a gente só precisa dar um return resposta. Beleza, dá um save aqui, vamos lá no controller. Agora, no nosso controller a gente vai colocar um HTTP put, porque de atualização, né? Dentro de chaves aqui a gente coloca HTTP put, e aqui a gente vai dar um public, async, task, que é uma tarefa do tipo ActionResult, colocar aqui atualizar registro, passando um caixa módulo, chamando de caixa, entre colchetes a gente vai dar um return, ok, await para esperar, entrar na nossa caixa interface, ponto, atualizar registro e passar o nosso caixa. Beleza, já tem um endpoint, vamos salvar e vamos testar para ver se deu certo. Vamos lá, pessoal, a gente já tem o nosso endpoint de atualização, o put aqui, né, o verbo put, e a gente vai atualizar o ID. Deixa a gente puxar aqui um ID, vamos puxar um ID aqui só para ver. Vamos puxar o ID 2, ó. Ele tá aqui, ó, ID 2, o valor tá zerado, que eu só cliquei em dar um tryout e ele foi só criando por cima com string mesmo, como padrão. Então a gente vai atualizar o 2. Aqui no put, tryout, aqui coloco o 2, o ID 2, o valor eu vou colocar 350, na string, que é o tipo, eu vou colocar saída, e descrição, compra de caderno. Vamos dar um execute, vamos ver se ele vai retornar, lá, o ID 2, o valor 300, ele deu o código 200, então deu certinho, a descrição tá certa, a data de hoje, porque eu coloquei para atualizar, para a data que eu fiz a atualização, e a mensagem registro com ID de número 2, lembra da interpolação? Ele mostra pra gente, atualizado com sucesso e o status true. Vamos ver se no banco deu isso mesmo? Se tá atualizando no banco, é só conversa minha. Aqui, ó, ID 2, 350, saída, compra de caderno e a data de hoje, tá? 16/10/2025. Então tá atualizando certinho. Agora a gente vai fazer o último para a gente finalizar esse projetinho, um projeto simples, e aí depois a gente pode ir colocando mais coisas, mais funções, mostrando, eu quero fazer aquela questão de separar a entrada, saída, para mim ver o valor de total de entradas, total de saídas, né? Mas para começo já dá uma boa base para fazer projetos maiores, tá bom? Vamos lá fazer o último endpoint, que é o de exclusão. A gente fez para listar, para salvar, para atualizar, e agora a gente vai fazer o de exclusão, tá? E aí, o de exclusão,
ele também é fácil de você fazer o de listar apenas, listar não, né? Procurar por ID um determinado registro. Aí fica como teste, tenta fazer porque é bem parecido para você listar apenas um, né? Procurar e listar esse registro com um ID só, né? Em vez de fazer uma lista, só procurar uma pessoa só. Fica como teste aí para vocês, tá bom? Aí você deixa aí no comentário aí se conseguiu fazer ou não, como que você achou essa solução, tá? Vamos lá na interface. Vamos colocar nossa assinatura, uma response model, chama só response model porque a gente não quer uma lista, a gente vai achar ele e excluir, tá? Vai colocar aqui um caixa model, tá? Aqui a gente vai colocar excluir registro. Opa, excluir, vamos chamar esse método de excluir registro. A gente vai passar um int, né? Do tipo, o argumento vai ser um int e a gente vai chamar ID para a gente achar o que a gente quer excluir, tá? Esse é o argumento que a gente vai passar para procurar dentro do banco o nosso registro, tá? Vamos aqui no nosso service, vamos implementar novamente, padrãozão, implementei, vamos fazer nossa variável aqui, nosso objeto de resposta padrão de sempre. Pega aqui, copia essa parte, aqui embaixo a gente coloca aqui resposta igual a new. Teve algum errinho aqui, puxei só, né, que eu puxei aqui e aí com 2 estava dando erro. Agora sim, new response model caixa, a gente abre e fecha parênteses, dá um ponto e vírgula, faz o nosso try, nosso exception, coloca um x aqui, resposta, ponto mensagem, recebe o nosso x, ponto mensagem e resposta, ponto status igual a false. Dá um throw aqui, beleza. Aqui nós dá um return, ponto resposta, tá dando erro aqui porque a gente não colocou a sync aqui em cima, beleza. Terminou aqui, vamos lá, vamos procurar o nosso registro. Vamos colocar aqui, ó, var registro, de novo, chamar de var registro, igual a, vamos entrar no nosso contexto, caixa, vamos entrar no nosso banco de dados, na tabela caixa, dá um first, tá? E ele vai procurar esse first aí, ó. Vou até mudar essas variáveis aqui, ó. Por que first, não o first default sync? Porque aqui, quando você usa o first, ele vai entrar dentro do banco e o ID que ele achar primeiro, registro que atender e ter aquele ID, ele já vai puxar pra gente, tá? Então eu vou colocar aqui RBD é Rebeldes, colocar registro, nossa, já foi longe, hein? Registro banco, registro BD, tá? Arrow function, aí eu coloco registro BD ponto, registro BD, registro banco, né? Aqui, ó, achei, ponto ID foi igual a ID lá de cima, tá? Esse ID aqui é o ID que eu tô passando como argumento aqui, tá? Lá no Swagger a gente vai passar esse argumento que a gente quer deletar esse registro e aí ele vai ser deletado a partir dessa procura, né? A gente está localizando um registro que tenha ID igual o do banco e o que eu passei, tá? E aqui a gente coloca um if, né, para a gente fazer aquela verificação. Se registro for nulo, né, registro for igual a null, né, que não tenha achou nada, a gente coloca aqui dentro de chaves, né, colocar aqui resposta, ponto mensagem, o de sempre, nenhum registro encontrado com esse ID. Colocar interpolação aqui, nenhum registro encontrado com o ID de número. Colocar aqui registro, colocar o ID lá em cima, né? Isso, que aí ele já vai saber que é aquela variável que eu estou pedindo, tá? E o resposta.status vai ser falso, tá? Beleza, retorno e resposta. Agora, se tiver, né? Se der tudo certo, a gente vai entrar dentro do nosso banco, dar um context, remove, e eu vou passar o nosso registro, tá? Aí eu vou dar um await, né? Porque eu mexi no banco, vou dar um context, save changes, async, para ele salvar e realmente falar que não tem mais nenhuma informação desse dado. É aqui no mensagem, né? A gente já coloca aqui resposta.mensagem, vou colocar recebendo colocar um sinal de cifrão, né? Interpolação novamente, e colocar aqui registro com o ID de número registro, colocar registro aqui, ponto ID, beleza, foi excluído, removido com sucesso.
removido com sucesso. E aí, a gente pode fazer que ele pode colocar para ele retornar no dados. Na verdade, os dados não vai ter nada porque ele vai ser removido. Colocar dados igual a null, né? Porque beleza. Vamos ver se deu certo. Aqui a gente já terminou. Deixa eu só ver se está tudo certinho. A gente fez uma task de excluir com o ID aqui passando o argumento, variável, registro, achando, beleza. Vamos fazer o nosso controller. Olha lá. Como já está ativado o autocompletar, ele sempre dá spoiler do verbo que a gente vai usar, né? A gente vai usar o verbo agora, dentro de colchetes, a gente vai usar o verbo delete, tá? O verbo delete, ele vai fazer um public async, que é assíncrono, do tipo, uma task, né? Na verdade, uma task é uma tarefa do tipo action_result, chamada excluir registro, passando um int id. Opa, beleza. Abre e fecha chaves. Aqui a gente vai colocar um return, ok. Opa, dentro desse return a gente vai colocar um await. Vai entrar dentro da nossa interface para puxar aquele método de exclusão. Excluir registro passando o ID que a gente pediu aqui em cima. Pronto, nosso endpoint de delete está pronto. Vamos testar. Vamos pegar um ID aqui. Já vou até ver no banco aqui o ID que a gente tem. Vamos apagar o 3 e o 4, que são strings, né? Que a gente colocou aqui como strings. Vou apagar os dois. Aqui, ó, já fica nosso endpoint de delete. A gente vai apagar o 3 e o 4. Vamos apagar aqui, ó. A gente vai passar dar um tryout. Vamos passar 03, né? Deixa eu ver se ele tá com 03. É só 3. 3. Dá um execute, vamos ver se ele vai entrar no banco e excluir certinho ou vai dar erro. Olha lá, deu certo. O registro com ID de número 3 removido com sucesso. Vamos ver se no banco tá certo. Vamos dar um atualizar. Olha lá, o 4 já era, o 3 já era, né? O 4 tá aqui. O 3 já era, vamos apagar o 4 agora. Vamos colocar o ID 4, execute. O registro com ID de número 4, removido com sucesso. Vamos ver lá no banco se foi pro vinagre. Beleza? Gente, esse é o projeto, nosso projetinho dos 4 endpoints padrões, né? De uma API. Um CRUD, né? Um CRUD padrão. Então, mais para frente, quiser outros projetos desse tipo, a gente fazer, ou melhorar esse também, né? Colocar algumas coisas, autenticação, fazer projetos maiores. Esse projeto já ficou bem grande, cada aula é 30 minutos, né? Essa aqui eu nem vi o tempo que percorreu, deve estar quase beirando os 50 minutos. Mas é assim, se tiver outros projetos, eu vou fazendo aqui, a gente vai aprendendo junto. Essa questão de API, tem muita coisa para fazer, tá bom? E aí depois a gente pode fazer até o front-end dessa aplicação com Angular, vai ficar legal, tá bom? Se gostou, deixa aquele like, ajuda aí compartilhando. Comentando aí, falando mal também, se achou a aula muito ruim, se achou a aula boa, o que eu posso melhorar também na minha dicção, no que eu posso falar um pouco mais lento, tá bom? Mas se gostou, deixa aquele like e até a próxima, até o próximo projeto. Falou, valeu!